Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Em 1 Reis, capítulo 18, vemos o profeta Elias a ter uma grande vitória. Vejamos então 1 Reis, capítulo 18, começando no versículo 25. Vemos aí que ele chamou os profetas de Baal e que disse a eles para clamarem em altas vozes e chamarem o Deus deles. E está claro, esse Deus não existe e não respondeu, e assim estes falsos profetas foram destruídos. Mas depois dessa grande vitória, vemos aqui o profeta Elias a ser uma pessoa muito desencorajada. Vemos aqui no capítulo 19, começando no versículo 2, que Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: faça-me os deuses como lhes aprouver. Se amanhã a estas horas não fizer eu à tua vida como fizeste a cada um deles. Ela o condenou à morte dentro de 24 horas. E está claro, ele ficou muito desencorajado. E vê-se no versículo 4 de 1 Reis 19. Ele foi ao deserto por um dia e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Estava tão desencorajado que disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E vê-se aqui, queridos irmãos, temos aqui uma pessoa que era vitoriosa e em pouco tempo estava muito desencorajado, pouco tempo depois. Queridos irmãos, todos nós passamos por períodos de desencorajamento. E por isso hoje, queridos irmãos, quero falar para vós acerca de alguns pontos de como superar o desencorajamento. Porque, ao fim de contas, queridos irmãos, como uma pessoa escreveu há muitos anos, não se sabe bem quem disse isso, mas diz esta frase: isto também passará. E, queridos irmãos, estamos agora nesta crise de Covid-19 e isto também passará. Sim, é uma crise que existe, mas isto também passará. Então vejamos um primeiro ponto para nos ajudar quando estamos desencorajados. Como lemos em Eclesiastes, capítulo 3, é um capítulo, em princípio, muito semelhante a esta frase: isto também passará. E vemos aqui em capítulo 3, diz: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito no céu. Há tempo para nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Como vemos, irmãos, há sempre coisas que acontecem e depois passam. E embora esta crise e muitos problemas que o mundo vai passar são por causa de pecados humanos, precisamos de entender que Deus permite que esses acontecimentos aconteçam, que esses eventos, que essas coisas aconteçam. Porque Deus, ao fim de contas, nos está a permitir isto para aprendermos lições, como lemos em Hebreus capítulo 12. Em Hebreus capítulo 12 vemos que um pai corrige um filho que ama, corrige em amor. Veja aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 7, diz assim: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Sim, que filho há que o pai não corrige? E por isso Deus permite testes
na nossa vida e na vida deste mundo, do mundo inteiro. Porque, ao fim de contas, todo o mundo, todas as pessoas nasceram, foram criadas para um propósito, para serem filhos e filhas de Deus, mais cedo ou mais tarde. Sim, alguns estão a ser chamados agora, mas todos, Deus quer, mais cedo ou mais tarde, venham a ser filhos e filhas de Deus. E por isso, Ele permite, digamos assim, este treino, que não é fácil. Queridos irmãos, provações, testes não são fáceis. Leiam, por exemplo, comigo, se faz favor, em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Diz assim: meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria o passares por várias provações. Queridos irmãos, provações são difíceis, mas diz, é uma alegria. Porquê? Porque vocês são filhos de Deus. E Deus nos está a corrigir, nos está a tentar acordar de qualquer coisa que nós tenhamos que precisamos de acordar. Continuando no versículo 3, dizendo, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, paciência, upamone. E essa perseverança deve ter ação completa, uma obra perfeita, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Deus quer que nós venhamos a ser melhores pessoas. E por isso, quando passamos por estes testes, devemos perguntar, o que é que eu posso aprender? Qual é a lição para mim? Ora, lembrem-se que estes testes não são tentações. Deus nunca nos tenta. São simplesmente testes, provações para ficarmos melhores pessoas. Vejam no versículo 13 e 14, diz, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio fixação, pelo seu próprio desejo, pela sua própria isca do seu desejo. E quando esta o atrai e o seduz, quer dizer, ele fica cativado e isso continua a pensar nisso. Então essa cobiça, esse desejo, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Irmãos, há uma diferença entre provações e tentações. São diferentes. Deus permite nós sermos provados para passarmos o exame para sermos melhores pessoas. Mas uma tentação para pecar. E isso é por causa das nossas fraquezas e paixões carnais. São duas coisas diferentes. Mas nós temos que vencer estas dificuldades. Sejam provações, sejam tentações, seja o que for, temos que vencer. Temos que suportar. Vejam em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Está a dizer, 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação, ou dificuldade, ou teste, ou provação, que não fosse humana. Mas Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possas suportar. Deus nos dá a possibilidade de nós escaparmos destas dificuldades para suportarmos. Mas temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte. E por isso é que lemos, por exemplo, no Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. Vejamos então Salmo 23. Salmo 23, vamos ler aí brevemente. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque mesmo para lá da morte vai haver uma ressurreição. Porque Cristo morreu por nós para sermos ressuscitados, para nos redimir. Porque diz assim, não terei mal nenhum porque estás comigo. Queridos irmãos, vocês estão com Deus? Vocês estão a fazer a vossa parte para estarem com Deus? Queridos irmãos, o Senhor é o nosso pastor. E por isso o nosso primeiro ponto para nos ajudar a superar o desencorajamento é lembrar que isto também passará. Há tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo. E sim, estas provações e estes testes ou tentações, ou seja o que for que você passe, vão produzir bom fruto, desde que você esteja a esforçar-se para vencer. O segundo ponto, para nos ajudar a superar o desencorajamento, é que Deus nunca nos deixará ou desamparará. Vocês sabem a história das pegadas na areia. Deixe-me ler para você. Sonhei que estava caminhando na praia, juntamente com Deus. E revi, espelhado no céu, todos os dias da minha vida. E em cada dia vivido, apareciam na areia 2 pegadas, as minhas e as dele, as de Deus. No entanto, de quando em quando vi que havia apenas as minhas pegadas, e isso precisamente nos dias mais difíceis da minha vida. Então perguntei a Deus: Senhor, eu quis seguir-te, e tu prometeste ficar sempre comigo. Porque deixaste-me sozinho logo nos momentos mais difíceis? Ao que o Senhor respondeu: meu filho, eu te amo e nunca te abandonei. Os dias em que viste só um par de pegadas na areia são precisamente aqueles em que eu te levei nos meus braços. Queridos irmãos, precisamos de saber e conhecer e reconhecer que estamos nesta vida, mas além das coisas físicas nesta vida, existe um mundo espiritual. Isto é uma guerra além do físico. E precisamos de manter isto bem na nossa cabeça. O profeta que veio depois de Elias foi o Eliseu. Vejam aqui em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. No versículo 8, que era o período do rei da Síria, fez guerra a Israel, e depois vê-se aí que Eliseu estava com o seu um moço, veja aqui no capítulo 15, versículo 15 de 2 Reis 6, tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que vamos fazer? Que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-lhe que abras os olhos para que veja este mundo espiritual que está aí, que ele não está a ver agora, porque só está a ver o físico.
E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Queridos irmãos, existe um mundo espiritual. Estamos numa guerra além do físico. Além do físico. Vejam, por exemplo, a história de Jó. Jó, como sabem, Deus permitiu que ele fosse posto debaixo de certas provações. Veja em Jó capítulo 1, versículo 8. Jó capítulo 1, versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Sabemos a história, que Satanás apareceu para o trono de Deus e começou a criticar a Jó, a dizer: mas é porque tu estás a protegê-lo. Deixa-me fazer uma pergunta. Era Deus capaz de dizer a mesma coisa de você e de mim? Você podia pôr aí o seu nome e Deus podia dizer: porque ninguém há na terra semelhante a este homem. Põe aí o seu nome. Queridos irmãos, precisamos de ser Jós neste mundo. Precisamos de ser servos fiéis a Deus e limpos como Jó foi ou era. Precisamos ter o mesmo caráter. E por isso, quando temos dificuldades e situações que são desencorajadoras, temos de ser como Jó. Jó teve situações muito desencorajadoras, imaginem. Certamente, foi muito desencorajadora a situação que ele teve. Mas ele manteve-se fiel a Deus. Veja em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, vemos aqui alguns pontos que nos ajudam, quando temos estas dificuldades, para nos mantermos fiéis a Deus. Filipenses, capítulo 4. E, queridos irmãos, eu estou a falar aqui de que Deus nunca nos deixará ou desamparará. Então, Filipenses capítulo 4, versículo 8 a 13, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O problema, irmãos, é que quando nós estamos desencorajados, é que nós só estamos a permitir o negativo estar na nossa mente e permitimos o negativo ficar maior e maior e maior na nossa mente e isso nos desencoraja. É natural para nós pensar no negativo. E aqui Paulo, na carta aos Filipenses, está a dizer: precisamos de pensar no positivo, nas coisas que são verdade, e respeitáveis, e justas, e puras, e amáveis. E que também aprendeste, e recebeste, e ouviste, e viste em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. E depois continua a dizer: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa de pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi. Sim, tive problemas. Perdão. Sim, tive dificuldades. Sim, tive testes. Mas por isto aprendi
a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E depois no versículo 13, eu vou ler na Almeida Corrigida e Fiel, que diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Queridos irmãos, Cristo disse que nunca nos desamparará ou nos deixará. Vejam Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículos 5 a 6. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos, estejam contentes. Como Paulo disse, aprendi a estar contente. Com as coisas que tens, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmamos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Que me poderá fazer o homem? E isso é citado de Salmo 118. Vamos ver então brevemente Salmo 118. Salmo 118, versículo 5 e 6. Salmo 118, versículo 5 e 6. Diz assim: o Senhor está comigo. H-Y-W-H. O Yahweh. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Queridos irmãos, o Senhor está conosco. Não temerei. Não temerei. O que é que as pessoas podem fazer a nós? Diz, não temerei. O que é que podem fazer a nós? Podem nos matar. Mas veja o que Jesus Cristo disse. Em Mateus 10, versículo 28. Em Mateus 10, versículo 28. Diz assim: não temais os que matam o corpo. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo. Mas não podem matar, está traduzido aqui em português como alma, mas a palavra grega diz surrei, que quer dizer aquele sopro, aquele elemento espiritual de Deus, que eu descrevi em sermões, que é equivalente a dizer o espírito do homem no homem, aquele sopro, aquele espírito de Deus, aquela capacidade de Deus que está em nós, que é guardada por Deus quando morremos. Porque diz, não podem matar esse. Temei antes aquele que pode fazer perecer no Guiena, na segunda morte, no lago de fogo, tanto o surrei, isto é, o espírito do homem no homem, como o corpo. Deus é que pode fazer este fogo da vida, que é simbólico, sim, é o fogo da vida que nos faz respirar, mas é simbólico também do espírito do homem no homem. E Deus pode destruir isso na segunda morte. Queridos irmãos, Deus não está envolvido no negócio de preservar a nossa vida física ou humana. Pensem bem. Deus não está no negócio de preservar a nossa vida de carne e sangue.
Mas Deus está no negócio de desenvolver a imagem de Cristo em nós. Está envolvido no negócio de desenvolver em nós o caráter de Deus. As qualidades, as características de Deus. E isso, irmãos, é muito mais do que a vida física. Porque esta vida física é só temporária. Muito temporária. É como se é uma ponte para a vida eterna. Para o futuro. Digamos assim, é uma aula, é uma aprendizagem, é um período de aprendimento. E por isso, não fiquem desencorajados. Como disse, quando há desencorajamentos e coisas tristes, primeiro, há tempo para tudo, isto passará. Segundo, Deus nunca nos deixará. Porquê? Porque Ele tem um golo, uma meta para você e para mim, para sermos filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Em terceiro lugar, enquanto Deus permite estes testes, estas provações, estas dificuldades, temos que nos analisar e ver, há alguma coisa que precisamos de arrepender. Porque, ao fim de contas, Deus está aqui no processo de desenvolver o caráter de Deus em nós. E por isso nós temos que analisar a nós próprios e ver, preciso de mudar? Preciso de me arrepender? Preciso de arrepender dos nossos pecados? Vejam em 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Aqui vemos o rei Saul. 1 Samuel, capítulo 15. E vemos que ele estava num estado de completa autodecepção. Porque vemos aqui no versículo 13, diz assim: Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas do Senhor. Saul disse a Samuel: Bendito seja do Senhor. Executei as obras do Senhor. Saul disse a Samuel: Fiz o que Deus me disse para fazer. Então Samuel disse: Assim? Então o que é este balido das ovelhas que estou a ouvir? Este mugido de bois? Porque a instrução é para destruir isto tudo e não destruíste. De Amaleque os trouxeram porque o povo, eles, não fui eu, foi eles, o povo, poupou o melhor das ovelhas e bois para sacrificar ao Senhor. É para sacrificar a Deus. Mas o resto destruímos completamente. Queridos irmãos, então disse Samuel a Saul: Espera, e eu te declararei o que o Senhor diz. E depois disse: Quando eras humilde, mas agora que és grande, tu não estás a obedecer a Deus. Não atentaste à voz de Deus. E por isso vê-se aí no versículo 22, que diz assim: Disse Samuel a Saul: Tem porventura Deus, o Senhor, o Yahweh, tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra. O que é mais importante? Sacrifícios ou obedecer a Deus? Eis que obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. E o atender, e ouvir, e fazer o que Deus pede para fazer, melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. E a obstinação
é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Queridos irmãos, Saul estava num estado de autodecepção, pensava que tinha feito bem. Agora, aqui é uma pergunta a você. Você, eu, nós, temos um problema que não vemos, como Saul? Um problema que nós nem sabemos? Será que dizemos que nos arrependemos? Será que dizemos, olha, eu estou na Igreja de Deus há muitos anos, há 30 anos, ou 20 anos, ou 40 anos, ou seja o que for, já sou uma pessoa transformada? Queridos irmãos, estamos a ver que ainda temos que nos arrepender? Estamos a reconhecer o que ainda não vemos? Porque em humildade temos que pedir a Deus em misericórdia para ser misericordioso para connosco, para nos mostrar o que ainda não vemos. Veja aqui em Jeremias capítulo 17, versículo 5 a 10. Jeremias capítulo 17, versículo 17, versículo 5 a 10. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Se você tem confiança em homens, cuidado. Muito menos, não tenha confiança em você mesmo. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Quer dizer, se separa de Deus. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Por outro lado, o versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Estamos a viver num ano de sequidão? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Você e eu estamos a admitir que o nosso coração é enganoso? Estamos a admitir que é desesperadamente corrupto? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Queridos irmãos, estamos a dizer que o problema é dos outros? A culpa é dos outros, não é minha, é dos outros. É como Saul estava a dizer, olha, foram aquelas pessoas que fizeram isso. E vê-se aí, está o dedo a apontar para os outros, mas está 3 dedos a apontar para mim. E o polegar a apontar para Deus. Cuidado quando apontamos a outra pessoa, porque estamos a apontar de volta a nós e estamos a acusar a Deus. Cuidado. E por isso, nós somos mestres de autodecepção. Você é e eu sou. E por isso eu tenho que ter cuidado. Tenho que orar e pedir a Deus na misericórdia dele para me guiar e me ajudar a ver-me a mim próprio um bocadinho de cada vez, não tudo de uma vez, porque senão vai ser muito forte. Mas
preciso desta ajuda de Deus. Vejam, por exemplo, em Salmos 51. Salmos 51, vê-se aqui o arrependimento de David. Quando ele pecou, em Salmos 51 diz: compadece-me de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra Deus somente, pequei. Mas no versículo 10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, Deus, e não me retires o teu Espírito Santo, o seu Santo Espírito. Veja aqui no versículo 17: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Esses não desprezarás, ó Deus. Queridos irmãos, isso é o que precisamos de ser. Precisamos de mudar. Precisamos nos arrepender para podermos ensinar a outros no mundo da manhã. E por isso vemos aqui estas lições. Primeiro, que isto tudo passará, há um tempo para tudo. Deus nunca nos deixa e temos que nos analisar e pedir a Deus, na misericórdia dele, para revelar a nós, um bocadinho de cada vez, devagarinho, mas o que precisamos de arrepender para sermos melhores pessoas. E depois, em quarto lugar, para vencer o desencorajamento, para superar o desencorajamento, precisamos nos manter focados em Deus e em Jesus Cristo. O nosso foco, a nossa confiança, os nossos pensamentos têm que ser à volta de Deus e Jesus Cristo. Através dos pontos básicos que temos sempre a referir e que é bom lembrar, relembrar. Através da oração, do estudo bíblico e do jejum ocasional. Orar, estudar a Bíblia e jejuar ocasionalmente. São pontos básicos que nos precisamos recordar, de lembrar. Veja em 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1, Pedro reconhecia que ia morrer brevemente e por isso, pouco antes de morrer, escreveu esta epístola e ao versículo 13, 2 Pedro capítulo 1, versículo 12 a 15, diz assim: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados, para vos recordar, para vos lembrar. Vou estar sempre pronto a lembrar. E estamos sempre a dizer, precisamos de orar, precisamos de estudar a Bíblia, precisamos de fazer jejum ocasional. Acerca destas coisas, ele está aqui a dizer certas coisas neste capítulo, que vamos mencionar um bocadinho mais adiante, no meu sermão, daqui a pouco. Mas estou a lembrar destas coisas, mas o ponto que eu estou aqui é que não há nada errado em repetir e fazer lembrar. Precisamos estar perto de Deus, precisamos estar perto de Jesus Cristo, precisamos estar em oração, em estudos bíblicos regularmente, em jejum ocasional, para estarmos perto de Deus. Versículo 13, também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças. Certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Quer dizer, eu sei que vou morrer brevemente, mas da minha parte, isto é Pedro dizer, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo o tempo, mesmo depois de eu morrer da minha partida,
conserveis lembrança de tudo. E por isso é que escreveu esta carta, para nós nos lembrarmos disto. Queridos irmãos, quando estamos desencorajados, quando estamos baixos em atitudes e coisas assim, temos uma tendência a fazer menos estudos bíblicos, menos orações, menos jejum. Irmãos, precisamos fazer exatamente o oposto. Não devemos desistir. Temos que esforçar para andar para a frente e fazer mais. Lembram-se da história de Elias, que li há pouco em 1 Reis, capítulo 18 e 19, que era um homem muito encorajado e depois ficou desencorajado, e Deus lhe deu a oportunidade de descansar, e era aquela voz sossegada, Deus estava nessa voz, e depois disse, olha, há uma obra a fazer. Levanta-te e faz a obra. Tens coisas a fazer. Vai ungir este rei, vai fazer isto, vai ungir o Eliseu que te vai seguir, vai fazer a obra. E por isso, irmãos, quando temos dificuldades, quando temos estas pressões, estes períodos tristes, precisamos de não nos esquecer das coisas básicas de estar perto de Deus. Focar nos básicos. Veja aqui em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. Por isso, não desanimamos. Não ficamos desencorajados. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior esteja a corromper, que estejamos a morrer, que estejamos ao fim, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Como? Porque estamos perto de Deus. Porque estamos em oração, em contacto com Deus. E temos o Espírito de Deus conosco. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, queridos irmãos, esta tribulação física, Paulo está aqui a descrever que é leve e momentânea. E lembrem-se que Paulo foi apedrejado, esteve quase na morte e coisas assim. Ele diz, isto é leve e momentânea. Esta leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. O que vai ser no futuro, na vida eterna, uma glória eterna é tão maior do que isto, que não há comparação qualquer. É um peso enorme de glória que ele está aqui a referir. Um eterno peso de glória. Acima de toda a comparação. É incomparável. Não atentando nós nas coisas que se vêem, mas as que não se vêem, porque as que se vêem são temporais e as que não se vêem são eternas. E o quinto ponto, queridos irmãos, para não nos estarmos desencorajados, é que precisamos de alimentar certas coisas em nós para crescer. Porque aquilo que mais alimentamos, mais crescerá. Por exemplo, eu gosto de fazer um churrasco com carvão e tal, gosto de fazer e quando aquilo não está, ponho mais madeira, ponho mais carvão, mais combustível, para aquilo começar a queimar e ter uma boa temperatura. Aí está uma lição. Se você está a pôr mais madeira e mais carvão e mais coisas para o fogo do desencorajamento, isso não vai parar. E não vai parar. E por isso, para o fogo do desencorajamento, nós precisamos de parar, de dar mais combustível a este fogo do desencorajamento. Mas, por outro lado, precisamos de proteger e trabalhar aqui naquele churrasco, naquele carvão devagarinho, e abanar assim, dar um bocadinho mais ar, que é para aquelas chamas crescerem.
para não se extinguir este foguinho, principalmente se estamos a comparar isso com o Espírito Santo de Deus. Precisamos de abanar, precisamos de ter cuidado que não seja extinguido. Vejam 1 Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o Espírito. Precisamos de ter cuidado e fazer coisas para crescer, para o alimentar. Queridos irmãos, a palavra de Deus, as palavras de Deus são coisas espirituais. Vejam comigo aqui em João capítulo 6, 63. João 6, 63. João 6, 63. Diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, isto é, as palavras de Jesus Cristo, que eu vos tenho dito, são Espírito e são vida. As palavras de Deus, a Bíblia, as palavras de Deus são Espírito e são vida. A palavra de Deus é espiritual, nos ajuda a entender, a crescer, nos alimenta este Espírito de Deus para crescer. E por isso precisamos de fazer o quê? Meditar na palavra de Deus, de estar a pensar nela, para não a extinguir, para ver como é que posso aplicar, como é que posso ser melhor pessoa. E assim, quando estamos a meditar na palavra de Deus, isto nos vai a ajudar com que os nossos pensamentos não estejam em nós mesmos, mas que os nossos pensamentos estejam em coisas eternas. Quer dizer, que os nossos pensamentos não estejam nos nossos problemas, mas nas coisas eternas da palavra de Deus. Porquê? Porque estamos a meditar e estamos a pensar e estamos a encher a nossa mente das palavras de Deus, que são Espírito, que estão a alimentar o Espírito de Deus em nós. Isto vai nos ajudar a sair, digamos assim, deste poço de tristeza e de desencorajamento e de desespero e a pensar nas muitas promessas preciosas que Deus nos deu. Isto nos ajuda a redirecionar os nossos pensamentos para as coisas que são eternas, quando estamos a meditar e a estudar na palavra de Deus. E por isso precisamos de alimentar, para crescer, alimentar o Espírito de Deus em nós, habitando em nós, para crescermos. Veja, por exemplo, em Salmos 77. Salmo 77, vemos aqui uma descrição de David em grande desespero. Vê-se aqui em 77, e vê-se aqui uma situação que ele diz: no dia da minha angústia procuro o Senhor. Versículo 2. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro de Deus e passo a gemer. Medito, me desfalece o espírito. Quer dizer que estou sobrecarregado, estou desencorajado e estou a pedir a Deus por ajuda. Veja um bocadinho mais adiante, no versículo 7. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Quer dizer, Deus mudou? Por que Ele não me está a ajudar agora? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Vê-se aqui no versículo 9. Ou na sua ira, terá Ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, versículo 10, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo? Deus mudou? Não, Deus nunca muda. Deus nunca nos deixa ou nos desamparar. Nós é que mudamos. O problema sou eu. O problema são os meus pensamentos negativos.
Queridos irmãos, precisamos de usar o Espírito de Deus de uma maneira positiva para crescer. Como eu disse há pouco, eu disse que ia ler de novo, ou ia ler a secção de Pedro, porque lemos a secção em Pedro dizer, olha, eu estou breve a morrer, mas estou a fazer lembrar-vos destas coisas. Vamos então ver as coisas que ele estava a lembrar-los em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Diz assim, no versículo 2, graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, isto é, pelo poder do Espírito Santo, que Deus nos deu, nos tem sido dado todas as coisas que conduzem à vida eterna, e à piedade, isto de ser como Deus é, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus nos chamou para a sua própria glória e virtude. E Ele nos deu o seu divino poder, que é o Espírito Santo de Deus, que é este agente de concepção espiritual que nos gerou. E Ele, então, através do seu Espírito, nos deu este divino poder, que diz assim, com todas as coisas, lemos aqui todas as coisas por este poder de Deus. Quer dizer, o poder de Deus que é o Espírito de Deus, sim, está claro, é a essência de Deus, é a matéria de Deus, de que Ele é feito, a essência dele, que é do Pai e é do Espírito, é a mesma matéria, a mesma essência, tal como você e eu somos feitos da mesma matéria, carne e sangue, eles são feitos da mesma matéria, do Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo tem várias características, tem várias coisas. Sim, de uma maneira geral, referimos ao poder do Espírito Santo, mas tem vários atributos. É uma semente também. É o poder do Espírito Santo. É uma semente. E aqui diz, através do Espírito Santo, nos foi dado todas as coisas pelas quais, versículo 4, coisas do Espírito Santo, esses atributos do Espírito Santo, muito preciosas e grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, através deste poder de Deus, através do Espírito Santo, através destes atributos e características de amor e gozo e paz e fidelidade e benignidade e bondade e domínio próprio, isso tudo, e mansidão, todos estes atributos e perseverança, todos estes atributos do Espírito de Deus, nos ajudam a ficar co-participantes da natureza divina. Isto é, a mudarmos, a transformarmos da natureza humana para a natureza divina. Isto é o que Deus nos dá através do seu Espírito, livrando-nos, através do seu Espírito, através da santificação do Espírito, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, quer dizer, vocês façam todo o esforço agora, concentrem todo o esforço com a vossa fé, pensem na virtude, nas boas características que precisamos ter, e com a virtude, o conhecimento de Deus, ter a saber quem é Deus e tentar sermos como Cristo é, à imagem de Cristo, ao caráter de Cristo, e depois, sabendo que precisamos de mudar e modificar em nós, transformar com a ajuda do Espírito Santo, ter o domínio próprio, ter a força de vontade e ter a resistência, que é outro dom do Espírito Santo também, e com isso perseverar e ter a paciência e continuar isso até ao fim, para virmos a ser como Deus, isto é, para virmos a ter a piedade, para sermos como Ele é. Piedade. E então, aí depois começamos a pôr o amor para os irmãos e amor, agape, para com Deus, o amor profundo, o amor espiritual. Porque estas coisas, isto é o que Pedro estava a lembrar a eles, e por isso ele estava a dizer, eu estou a lembrar vocês para não se esquecerem disso. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando. Queridos irmãos, isto é o que precisamos de alimentar. Este é o fogo que precisamos de alimentar.
que é para o Espírito de Deus ir crescendo em nós. As palavras de Deus com o estudo da Bíblia e com as orações e com o jejum ocasional e meditar em que podemos aplicar melhor para sermos melhores cristãos. E isto é que precisamos de fazer. Isto é porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem que não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque lembrem-se que ao fim desta epístola, Pedro diz: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, através disto, estamos a crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Para quê? Para podermos pôr a imagem de Jesus Cristo, o caráter de Jesus Cristo, a imagem de Deus, o caráter de Deus, porque Jesus Cristo é a imagem do Pai, tem o mesmo caráter, o mesmo tipo de pessoas que nós temos que vir a ser. Temos que ser um, como eles são um. Temos que ser deste género de pessoas. E por isso temos que crescer nisto, irmãos. Temos que crescer. Temos que alimentar este esforço. Temos que usar o Espírito Santo de Deus com estas coisas todas que nos dá, estes vários atributos, que é esta essência de Deus, este poder de Deus, estas características de Deus, estas, digamos assim, estas ferramentas espirituais todas do Espírito de Deus, usá-las todas para crescermos, para sermos à imagem de Deus, igual a Jesus Cristo, que é a imagem de Deus também. Temos que crescer neste conhecimento de Jesus Cristo e na graça de Jesus Cristo. Pois aquele, versículo 9, a quem estas coisas não estão presentes é cego. Vocês lembram em Apocalipse, diz: não sejam cegos, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Esquecido da purificação dos seus pecados antigos e que precisamos de continuar a crescer. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez mais, esforçam-se cada vez mais, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Não vão sair da igreja de Deus, vão se manter fiéis até ao fim. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino de Deus. É desta maneira que vocês vão entrar no reino de Deus. Queridos irmãos, vejam comigo, se faz favor, em 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Começando a ler no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia e Deus de toda a consolação. Deus é o que nos encoraja, é o Deus de consolação, de encorajamento. Ele é que nos conforta, é que nos encoraja em todas as nossas dificuldades, em todas as nossas tribulações, nestas coisas negativas que temos. Precisamos estar perto de Deus, irmãos, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com o mesmo encorajamento, com consolação, com que nós mesmos somos contemplados ou encorajados por Deus. Quer dizer, queridos irmãos, aqui está a chave. Se você está desencorajado, use o Espírito de Deus para crescer e então encoraja outros. Quando você está a encorajar a outros, você vai ficar encorajado. Queridos irmãos, lembre-se, isto também passará. Por isso, eu hoje tentei mencionar alguns pontos para vos ajudar a superar o desencorajamento. Primeiro, há tempo para tudo, isto também passará. Deus nunca vos deixará ou desamparará. Precisamos de olhar e pedir a Deus para nos abrir os olhos na sua misericórdia, para nós nos arrependermos aonde ainda não vemos o que precisamos de arrepender. Há ainda certas coisas que somos que precisamos de arrepender. Precisamos de lembrar dos básicos, estar perto de Deus,
orar, estudar a Bíblia e ter jejum ocasional. E, finalmente, alimente o Espírito Santo de Deus para crescer, não alimente os pensamentos negativos, medite na palavra, isto é, ponha em prática coisas positivas, ponha em prática, encoraja os outros, e então quando você faz isso, você vai estar encorajado. Para concluir, eu quero olhar a uma outra escritura final, que é em Lucas 21. Em Lucas 21, que é o Sermão do Monte, sim, que é descrito também em Mateus 24, mas está aqui em Lucas 21, mas há conclusão aqui, no versículo 28, Lucas 21, versículo 28, diz aqui uma coisa muito interessante. Irmãos, quando temos medo, quando estamos preocupados, quando estamos desencorajados, quando temos esta perplexidade e estamos assim, estamos sobrecarregados com estas coisas todas. Diz assim, ora, a começarem estas coisas, quando estas coisas tristes, que é o começo das dores que estamos ao começarem estas coisas a suceder, o que é que nós precisamos de fazer? Exaltai e erguei a vossa cabeça. Olhai para cima, irmãos, e não para a nossa volta. Olhai para cima. Levanta a cabeça. Não estejam só a olhar para as coisas ao lado. Olhem para Deus. Olhem para cima. E diz assim, porque a vossa redenção se aproxima. A nossa liberdade deste mundo que está a acabar se aproxima. Por isso, irmãos, isto também passará. Espere e veja a salvação de Deus. Deus nos salvará. Jesus Cristo virá num cavalo branco para reinar no mundo. Nós temos uma canção no nosso cenário, no site português.ucg.org/inário, que é o hino 167, que diz: Deus nos salvará. Encorajo vocês a cantarem este hino em conclusão deste culto.